Oi, gente, eu sou a Laru, tô aqui de novo, hoje para falar para vocês sobre o desbloqueio do merecimento que a gente deveria ter e que tá sendo uma busca minha. E aí eu queria contar para vocês um pouquinho do que eu penso a respeito desse assunto. Bom, desde muito criança, a minha mãe, acho que muitos vão se reconhecer nas minhas falas. A minha mãe sempre quis que eu mostrasse o quanto eu era boa, cobrava nota, cobrava desempenho, né? Aquela coisa de todo mundo foi mal na prova, era a prova que tá difícil, mas você não é todo mundo, né? Aquela coisa. é, Enfim, essa busca de excelência, né? Que eu também não a culpo, tá? Deixando tudo super bem claro aqui. É uma necessidade dos pais quererem que nós nos tornemos a nossa melhor versão, né? E os caminhos que eles usam para chegar nesse fim são os que eles tiveram. Enfim, a gente tem que respeitar toda essa ideia de hereditariedade que vem desde muito antes, né? Mas essa ideia e esse ideal que a nossa sociedade busca, sempre de ser melhor, sempre de pôr comparativos, sempre te colocando numa situação em que você não é avaliado por quem você foi e quem você vai melhorando ao longo da vida. Você é comparado com outras pessoas e cada ser é um universo, as percepções que a gente tem desde o momento em que a gente é formado lá como zigoto, quando o embrião encontra o óvulo, é muito individual. Nós somos um universo inteiro. Ninguém é igual a ninguém, nem irmãos gêmeos vão ser iguais. Eles vão ter as percepções diferentes sobre o mundo, enfim. Então, essa sociedade que não valoriza esse tipo de coisa induz o nosso perfeccionismo. E aí, o nosso perfeccionismo faz com que a gente eleve tanto o nosso grau de cobrança acerca de nós mesmos, que isso traz a insegurança à tona, né? Quando a gente nunca tá contente com o que faz, quando sempre parece que não é suficiente, quando sempre parece que alguém tá fazendo melhor, quando sempre parece que alguém tem uma perfeição vista, né, pelos olhos alheios, aquela coisa do gramado do vizinho ser mais verde, enfim, isso vai causando um desgaste emocional bizarro. Eu tô passando por isso agora e, como em todos os outros vídeos, eu trago a minha percepção para depois ter uma reflexão em cima disso, né? Ao longo da minha vida, com essa coisa de ter que render, de ter que produzir, de ter que mostrar serviço e me encaixar nos padrõezinhos, né? De uma boa filha, de uma boa aluna, de uma boa fisioterapeuta, de uma boa pessoa que aplica osteopatia, enfim, tudo, de uma boa professora de pilates, de uma boa professora de dança, de uma boa dançarina em si. Então, tudo isso traz uma carga emocional muito, muito, muito forte, né? E quando a gente desenvolve esse perfeccionismo, essa busca pela perfeição, a gente passa a não admitir erros, o que é horrível, né? Então, como é que eu fui me permitir errar? No esporte. Então, eu comprei um patins, queria estar conseguindo andar mais com ele, mas era a coisa mais gostosa do mundo quando eu caía de patins, porque eu não estava no controle e porque era um erro e que eu não me cobrava por errar. Um dos poucos erros que eu não me cobro, né? E isso, assim, é a minha percepção, né? E ao longo do tempo eu percebi que, como eu queria agradar muita gente, o meu nível de me agradar também era muito alto. E à medida que o tempo foi passando e eu comecei a perceber que, por mais ajuda que eu pedisse, com mais pessoas que eu compartilhasse, enfim, era sempre uma coisa de ataque. As pessoas, elas têm o péssimo hábito de não reagir bem às primeiras informações sobre as coisas. Quando a gente não tá preparado para receber uma notícia que às vezes não é o que você espera, a primeira reação geralmente é uma negativa absurda, assim. A pessoa grita ou briga com você ou te reprime de uma forma muito árdua. E aí depois que ela lida com essa história, que ela consegue entender os porquês de tudo, que consegue abrir um pouco mais a cabeça para você explicar o porquê daquilo tá acontecendo, aí vem um entendimento, enfim. Mas essa primeira negativa absoluta, quando eu procurava ajuda, quando eu errava em alguma coisa, claro que, assim, as grandes principais relações onde isso acontece é com os pais, né?
E depois isso acaba se refletindo à medida que a gente vai se expondo à vida na sociedade. Então, assim, também é uma coisa que eu já tô curando, que eu tô cuidando pra curar. Eu não coloco nenhum tipo de culpa na minha criação. Amo minha mãe, amo meu pai, né? Enfim, amo as pessoas que me educaram dessa maneira. Elas fizeram o melhor que elas podiam para aquele momento e tá tudo bem também. Hoje eu entendo que se não tivesse sido assim, eu não ia ter que ter me rebuscado, me desenvolvido para conseguir entender mais ou menos o porquê das coisas. Mas enfim, esse tipo de atitude, essa negativa imediata diante um erro, diante uma frustração, enfim, começou a me gerar uma autossuficiência. Então, como tudo que eu sentia eu conseguia lidar bem, porque era meu, eu passei a resolver os meus problemas muito sozinha. Então, como eu trabalho com cura, né, cura das mãos, enfim, o processo fisiológico da cura com a osteopatia, eu comecei a sempre me curar. Então, eu não procurava mais ajuda, eu não me deixava ser ajudada por ninguém. E aí, nesse último mês, eu comecei a fazer uma terapia quântica. E aí, na primeira sessão, na primeira consulta, na terapia, né, ela ficou brava comigo e falou assim: você não me deixa te ajudar? Você tá segura aqui, o ambiente é seguro, você me procurou pra ter ajuda e você não me deixa te ajudar. E eu parei aquela hora, eu falei: gente, mas eu tô aqui pra isso, sabe? Eu vim aqui, eu me propus, eu vim aberta, eu tô aqui deitada, pensando em te deixar entrar, em te deixar cuidar de mim. E tudo que tá acontecendo que eu não tô permitindo não é meu. Então, assim, me desculpa, mas eu também não sei muito o que fazer. E aí, a partir desse momento, todas as meditações que eu fiz, todos os processos que eu me meti, né? Que eu sempre sou meio fuçada nessa coisa de desenvolvimento pessoal. Todas as coisas que eu fiz, eu pedia muito, assim, pro meu corpo deixar eu ser cuidada, sabe? E aí, quando eu trouxe pra minha realidade, tentando entender por que eu cheguei nesse nível, foi justamente isso, essa busca excessiva pela perfeição. E quando a gente busca uma perfeição, a gente nunca tá contente com o que é feito hoje. E se a gente não tá contente com o que é feito hoje, a gente não acha que merece a colheita, digamos assim, né? Que o normal é que a gente plante por um tempo e depois que essa semente germinou, que a gente vai lá fazer a colheita, né? Então, eu tô trazendo esse assunto agora pra gente olhar pra dentro também e pra buscar essa percepção pessoal. Será que você tá querendo um absurdo de perfeição? Será que você tá se curtindo por chegar às suas metas, por se orgulhando daquilo que você produz? Ou você tá fazendo por fazer? Ou você tá fazendo e quer fazer mais, e nunca tá contente, e isso te gera uma ansiedade, ou isso te gera uma doença psíquica. Eu descobri isso dessa maneira, que eu precisei aprender a me curar sozinha, pra não ser atacada por algo que eu tivesse feito, por um erro, uma frustração, porque humanos erram e é assim que a gente aprende. E aí eu me fechei dentro do meu mundo e comecei eu repetia muito a frase eu por mim, eu comigo. Porque eu sabia que tudo que eu precisava aprender como ser estava em mim. Apesar de eu olhar para a sociedade com essa abertura, para enxergar insights do que eu tinha que melhorar como ser humano, eu ainda não tinha muita certeza, né, do que eu tava buscando, enfim. E aí, quando ela chegou e me confrontou desse jeito, eu comecei a me mover pra mudar esse sentimento. E aí, na sessão seguinte, ela falou: bom, hoje então você tá aberta e eu consegui trabalhar bastante por você. Então, o quanto precisou que eu tornasse isso consciente, mesmo acontecendo, eu não tinha consciência do que estava acontecendo, do nível de proteção e escudo que eu tinha criado, do tamanho da espessura da minha carapaça para não ser ferida, né? E aí eu comecei a perceber que eu não gosto de surpresas justamente por causa disso, por causa de como as pessoas reagiam às surpresas, sejam surpresas boas, ruins, coisas de maneira geral inesperadas. E aí eu comecei a perceber que a gente trava várias coisas correlacionadas sem entender o que isso é. Então, eu comecei a não gostar de receber presentes, eu sempre gostei mais de dar presentes, eu gosto muito de ajudar as pessoas a
a entenderem os processos delas, mas eu não deixo ninguém me ajudar a entender o meu. Eu gosto muito de ajudar, de levar a cura para as pessoas, e no fundo eu não estava me deixando ser curada por pessoas. Então, assim, esse vídeo é um convite para vocês refletirem sobre o merecimento mesmo. Pra gente ter o que a gente merece, a gente precisa acreditar que a gente merece aquilo. Senão o mundo não vai desbloquear isso, sabe? E o quanto a nossa mente vai criando regras de acordo com a nossa vivência no mundo, no dia a dia, da nossa construção, quando na primeira infância, que vão direcionando os comportamentos, que vão causando coisas negativas que a gente nem sabe. Então, na verdade, eu queria comentar sobre isso para fazer uma reflexão mesmo, para convidar, para fazer um convite à reflexão, né, digamos assim, de o que você está fazendo da sua vida, se você acha que você sempre tem que ser melhor naquilo, se você sente que você faz o seu melhor, ou se você sempre está se cobrando e se diminuindo e se desvalorizando por não chegar ao ponto de talvez uma outra pessoa, se você está usando o seu comparativo com quem você foi e quem você é hoje, porque você é você, só você, né? Então, você só consegue se comparar com você mesmo. Se você tá realmente fazendo isso, ou se você tá olhando a grama do vizinho, você tá falando, não, mas fulano fez aquilo daquele jeito, então talvez esse seja o caminho. Então, é essa reflexão. Outra coisa que eu queria falar é sobre a força feminina. Óbvio que eu vou levantar a minha bandeirinha aqui de manos com manos, né? De como é importante a gente resgatar tudo isso. Por que que tem correlação com o que eu tô falando? Porque são mulheres que estão me ajudando a me curar, a me deixar ser curada. Foram em rodas femininas, em rodas de compartilhamento de Oni Eggs, em rodas de empoderamento, em círculos de deusas sagradas, estudando os arquétipos de outras deusas que existiram no mundo inteiro, de acordo com cada lugar e mitologia, que a gente se enxerga uma na outra, sabe? Eu participei de uma vivência muito legal dos Oni Eggs, que eles falaram sobre um livro que eu queria até indicar aqui, que tá na minha lista de leitura, que é Lua Vermelha. Então, eles me contaram mais ou menos, né? Foi por isso que eu tive vontade de ler, então eu vou expor pra vocês aqui também. Quando uma mulher menstruava, né, uma menina na sua menarca lá, 12, 13 anos, antigamente, ela ia pra uma tenda vermelha, que chamava vermelha por causa do nosso sangue, né? Que era uma reunião de mulheres. Então, as mulheres, todas as mais velhas, recebiam aquela criança mulher, né, que estava em período de transformação de menina para mulher, para falar da importância desses ciclos lunares, né, que os nossos ciclos se alinham com a lua. Então, os nossos ciclos lunares, a importância, como a gente pode se ajudar, a magia que tem na força feminina e no entrelaçamento de manas mesmo. E aí ela recebia tudo isso de informação, ela era bem nutrida pelas outras gerações, né? E aí, como elas viviam todas juntas, elas tinham sempre o mesmo ciclo. Então, não era só a primeira mulher, a primeira menarca, né? A primeira vez que a menina menstruava que ela ia pra tenda. Geralmente, todas as mulheres que estavam ali estavam menstruando. E é uma coisa maravilhosa, né? E os homens ficavam pra fora e começaram a perceber o poder que isso tinha. E aí começaram a encontrar maneiras de diminuir esse poder, porque começou a assustar eles, tamanha força e magia que isso tinha. Então, ao longo do tempo, essas mulheres que se reuniam foram perseguidas, elas foram atacadas, elas foram persuadidas a não praticarem mais ritos, não trocarem mais. A experimentação da primeira menstruação foi se perdendo, passou-se a ter uma visão de sujeira, de inconformismo, de... enfim, né, uma série de coisas, porque aí o patriarcado começou, né? Então, o homem começou a direcionar o que devia ser feito ou não e a punir pessoas que fugiam disso. Já entrando nesse gancho, queria falar um pouquinho sobre as bruxas, né? As bruxas que são descritas em histórias foram descritas por homens. As bruxas daquela época nada mais era do que mulheres que cultivavam ervas para benefício próprio e para cura do outro.
que rezavam pedindo para que o universo e os elementos cuidassem de doenças que elas não entendiam, que pediam e cuidavam da movimentação energética, da fluidez de todos, da organização de todos os elementos naturais, de manter essa igualdade com a Mãe Terra e com todos os seres que viviam nesse mundo, né? E o quanto por elas não abaixarem a cabeça a pessoas opressoras, geralmente homens opressores, fizeram com que elas fossem perseguidas. Então, por causa desses círculos de mulheres que eu tô conseguindo me reconectar com o meu eu. Por causa desses círculos de mulheres que eu tô tendo a coragem de olhar para as minhas sombras. Porque quando alguém dentro desse círculo fala sobre a dificuldade que ela teve, que ela enfrenta, um pouco do que ela sente, eu sinto também. E isso faz com que a gente entenda que a gente não é louca, porque a gente surta, porque já tá de saco cheio de alguém que usa e abusa da nossa boa vontade. Que a gente não é louca em simplesmente defender as nossas vontades e não sucumbir à vontade de outras pessoas. Que a gente não é louca em gostar de estar na companhia uma da outra e de parar de virar competição entre si. De que cada mulher tem seu espaço, sua magia, e quanto mais juntas estivermos, mais isso reverbera. E mais isso atrai de pessoas na nossa mesma energia, né? Essa sinergia que move. Então, por causa de mulheres, é que hoje eu tô voltando a ser a mulher que eu mereço ser. E aí entra de novo na história do merecimento. Se eu acredito que eu mereço uma pessoa que me entende, se eu acredito que eu mereço um homem que vá me completar, que vá viver comigo todas as minhas vontades, que vá ser companheiro, que vá ser parceiro, enfim, eu preciso merecer. E eu preciso entender que eu mereça para eu atrair esse tipo de pessoa. Se eu só me lamento pelas coisas que acontecem e eu sempre atraio o mesmo tipo de homem, é porque esse homem tá querendo me mostrar uma lição. Porque os limites quem dita sou eu. Se alguém faz alguma coisa pra mim, eu deixei chegar naquele ponto. Então é com a força das mulheres que a gente consegue sair dessa inércia, que a gente consegue olhar e dizer não pra alguém que a gente sempre disse sim, que a gente consegue se olhar no espelho e se reconhecer lá dentro, uma sementinha dentro de uma grande árvore, lá ao começo da história, e aí voltar crescendo, voltar se nutrindo dessa seiva, dessa vida, desses elementos naturais que estão disponíveis pra gente, dessas sensações que a natureza proporciona na gente, né? Os cheiros, as sensações de terra úmida, por exemplo, a água da chuva, o sol na pele, o vento no cabelo, sabe? Tudo isso, quanto mais conectada a gente tiver, mais a gente vai entender. Hoje eu achei muito legal essa semana, uma pessoa comentou comigo, né, que uma tia dela tava dizendo que as roupas dela na casa moravam tipo 3, 4, 5 pessoas, e as roupas dela estavam sendo comidas por traças, e só as dela. E daí ela falou assim: então, né, tia, então conversa com a traça, pergunta pra ela o que ela quer te mostrar, sabe? Vai olhar pro que significa isso. Daí deu um Google, né? Daí apareceu lá que as traças, elas mostram quando alguém tá sugando sua energia. Então, conversa com a traça, diz que você entendeu o recado, que você vai cuidar mais disso. Então, até os serezinhos que aparecem na nossa vida, eles não estão ali por acaso. Mas você só vai enxergar se você tiver percepção para isso. E aí, se você merecer, se você entender que você merece receber as respostas sutis do universo e do mundo. Então, gente, num apanhado geral era isso que eu tinha para falar hoje. Falei sobre vários assuntos importantes, mas o maior convite é a entender o quanto você merece. Faz uma lista, como se fosse de 10 em 10 anos, assim, né? Se você vai fazer agora, você vai fazer uma retrospectiva, e aí depois você pode guardar isso pra fazer nos próximos anos também. Pode ser por menos tempo, que eu acho que de 10 em 10 anos fica um tempo legal, porque tem bastante transformação, né? As grandes mudanças de era mesmo. Então, faz uma lista de quem você foi, de quem você é, do que você quer se tornar. Vê se o que você quer se tornar não é
muito enraizamento do seu perfeccionismo, ver se você vai ser realmente feliz com toda essa projeção do que se espera, dessa checklist que se espera. Ah, com 25 anos eu tenho que casar, com 30 anos eu tenho que ter filho e eu tenho que ter estabilidade emocional e financeira. Vê se isso é a sua vontade, vê se isso não vai contra o seu sonho. Vai descobrir qual é o seu sonho, vai lutar por ele, sabe? Então é isso. Falo sempre com muito, muito amor do meu coração, simplesmente para gerar um incômodo. Essas todas são as minhas visões sobre isso, não precisa ser a de ninguém. Eu agradeço quem assiste até o final, quem se deixa ser provocado, né? Porque os vídeos são sempre um pouco provocativos, com a melhor das intenções, porque se a gente não é confrontado, a gente fica no comodismo. Então eu tô aqui pra isso, pra enfiar um dedinho lá e falar, será que é mesmo isso? Vamos cutucar isso aqui, vamos deixar a pulguinha atrás da orelha. Tá bom, gente? Tô muito feliz de vocês terem me ouvido até aqui. Muito obrigada e nos vemos em breve.